Eu sou o Gálvaro Júnior, tenho a alegria de estar com você aqui no 5.5 e a semana que nós preparamos para você, né, é sobre 5 leis espirituais de uma casa de sucesso. Esse é o nosso terceiro vídeo dessa semana, quarta-feira, e você pode, se você não ouviu ou assistiu, né, você pode visitar lá e ver tanto o primeiro, que é sobre o projeto, depois sobre os fundamentos, e hoje a gente vai falar sobre a porta, né, da minha vida, da minha casa. O que a porta da minha casa me ajuda a entender sobre lei espiritual para minha vida, né? É muito importante a gente entender isso. Lembrando que o nosso vídeo vai sempre ao ar às 5h05 com um vídeo inédito, né, todos os dias pelo canal do Instagram e também do YouTube. Você pode assistir. Bom, eu quero falar sobre essa porta, né? Eu quero lembrar sobre aquilo que Jesus é para nós. Eu quero ler o que Paulo escreve em 1 Timóteo. Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Então é bom a gente entender isso, né? Quando a gente está pensando nessa conexão com Deus, da gente se ligar ao Criador, eu preciso entender a porta que me leva até Ele, né? Todas as coisas vão encontrar sentido na minha vida a partir da minha conexão. Já falamos sobre isso em outros vídeos aqui. Muita gente está tentando viver uma vida sem esse encontro místico, presencial, né? Experimental com Deus. Não é uma fé apenas intelectual e tampouco emocionalista, né? É uma fé que tem emoções, tem entendimento, mas que é, acima de tudo, experimental. Jesus disse: se você não provar de mim, você não tem parte comigo. E quando a gente está falando sobre essa porta da nossa vida, ou a porta que nos leva à vida eterna, ou a porta que nos liga ao Criador, eu preciso entender quem ela é. Jesus fala: eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará verdes passagens. E o Paulo escrevendo ao Timóteo, ele está dizendo: há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Está dizendo, é uma só maneira de encontrar esse caminho, né? E é importante a gente entender que não é um caminho que eu enxergo ao longe, é um caminho que eu preciso trilhar, eu preciso caminhar por ele, eu preciso passar por ele. E não apenas reconhecê-lo como um caminho, mas vivenciá-lo no caminho e pelo caminho. A porta da nossa vida que liga o nosso coração também tem um sentido muito importante da gente entender. A casa, por exemplo, na nossa casa, todas as vezes que a gente vai pensar em construir uma casa, uma das coisas importantes é o quê? A porta. Porque a porta é aquilo que vai estabelecer o limite entre o público e o privado, a minha vida, né, a minha intimidade, as minhas coisas. E a porta define os limites daqueles que eu vou deixar entrar na minha casa. Né? Passar na porta da minha casa, passar na via pública, isso não há como impedir ninguém. Você pode morar num condomínio e todo mundo pode passar na porta da sua casa tranquilamente. Mas se você traz alguém para dentro da sua casa, é porque você abriu a porta. E aqui começa a primeira pergunta para nós: para quem e para que estou abrindo a porta da minha vida? Porta é uma coisa importante, é esse lugar de proteção, esse lugar de limitações, e assim é o nosso coração, a nossa mente. Quando eu abro o meu coração para determinadas coisas, estou autorizando que essas coisas encontrem lugar na minha vida. Isso vale para os pensamentos, para os sentimentos, para as emoções, para as práticas, para as pessoas, né? Para tipo de atitudes que nós temos e que aceitamos como prática da nossa vida. Então é muito importante. Para me ligar a Deus, há uma porta que é Jesus. Para entrar na minha vida, então também Jesus tem que ser essa porta que define o que entra e o que sai de mim. Porque da mesma forma que eu reparto o que está dentro de mim, eu preciso ser a expressão de quem Jesus é. E da mesma forma que eu permito que coisas entrem dentro de mim, eu preciso ter o filtro de quem Jesus é. Muita gente está perturbada, está cansada, está abatida, porque tem aberto a porta para outras coisas que não aquela que o Evangelho de Jesus Cristo. Confusão de pensamentos, filosofias, ideias, humanismo, ganância, avareza, tantas coisas que a Bíblia diz que não devem fazer parte da nossa vida. Por isso, você quer ter uma casa de sucesso?
Avalia quem passa pela porta da sua vida. Segunda coisa, ou primeira coisa, né? Vamos inverter. Se você quer ter uma vida plena, como você se achega a Deus? Se você entendeu essa porta que é Jesus, que te liga a Deus. Há um só caminho, né? A verdade e a vida, Jesus Cristo. Então, se eu não passar por Jesus, e aí não adianta falar assim, a relação, a igreja, eu tenho que passar por Jesus, eu tenho que olhar nos olhos dele. Então, é uma relação minha com Jesus, que ninguém pode, naquele instante, me impedir ou fazer por mim. Então, Jesus é a porta que está te ligando a Deus. Segunda coisa, que porta é essa da minha vida? Para quem eu abro a porta do meu viver? Quais são as ideias, pensamentos que ocupam a minha mente? Que você possa pensar sobre isso nessa semana. Essa é a terceira lei espiritual. Porta é coisa importante. Cuidado. Qual porta você está passando por ela e qual porta você está abrindo para que passem para a sua vida. Deus te abençoe. Quero lembrar que se você está com a gente aqui, compartilhe esse vídeo, leve para mais pessoas, manda para o seu grupo de WhatsApp, curte, marca, segue o canal no YouTube, que eu tenho certeza que mais pessoas vão ser abençoadas por esse momento. A reflexão da nossa semana está nesse livro, Em Casa. Deus abençoe.